Oi, eu sou Larissa Andrecioli e hoje eu vou te ajudar como definir as vegetações para os seus projetos de paisagem. Para definir os seus projetos de paisagem, você precisa avaliar alguns aspectos para definir as plantas. O primeiro aspecto que eu vou te dizer hoje é a geometria. A geometria nada mais é do que você visualizar a planta adulta e a borda com que a borda que ela forma. Se é uma borda redonda, se é uma borda oval, se é uma borda triangular, como é essa borda? E aí você vai conseguir definir questões como espaçamento de plantio, alturas, e aí você vai conseguir definir um traçado, um tema, que eu chamo de tema para o seu projeto. O segundo aspecto para você definir se você insere ou não uma determinada planta em seu projeto é a forma. A forma não é a geometria, a forma é o sólido. A gente tem a geometria como um plano bidimensional, né? E a forma a gente visualiza como tridimensional. Então, você visualiza ela em todo o aspecto, como um sólido. Então, você vai ter a forma. Algumas plantas, elas têm aspecto de uma circunferência, e aí você tem uma outra visão, você já tem uma outra geometria naquela visão. Então, você vai definir pela forma esse aspecto. O outro aspecto é a estrutura. Como essa planta se desenvolve? Ela se desenvolve sozinha como? Ela vai me dar como uma estrutura. Ela vai me dar uma estrutura de um caule muito forte, ela vai me dar uma estrutura de um maciço fechado. Como vai ser essa estrutura? E aí você insere dependendo do tema que você está usando dentro do seu projeto paisagístico. O outro ponto é a cor. Então, você tem a tabela, dentro da tabela das cores, nós temos as cores quentes e as cores frias. Você não precisa utilizar no seu projeto como uma pintura, vou utilizar somente cores frias, vou utilizar somente cores quentes. No paisagismo, a gente gosta de fazer contrastes. Então, no contraste, qual é o valor do contraste? O valor do contraste é que você consegue visualizar, pelo contraste, plantas que se destacam justamente pelo contraste. O contraste, ele evidencia as diferenças. Então, a gente também tem contraste de texturas, que é o próximo ponto. Então, o que é uma textura? Uma textura, quando a gente visualiza uma árvore ela tem como? Ela tem as folhas grandes ou ela tem as folhas pequenas? E isso, na textura, ela já me dá algum aspecto com relação a distâncias. Se eu coloco uma planta com uma textura das folhas muito pequenas e ao lado eu coloco uma árvore, uma vegetação com uma folhagem muito grande, isso, uma ao lado da outra, é como se eu fizesse isso, por mais que elas estejam plantadas juntas. Mas o aspecto visual é esse, é um distanciamento por textura. Um outro aspecto é o tato, né? Algumas plantas, elas são espinhosas. Algumas plantas, elas são gordinhas, elas têm as folhagens gordinhas, como, por exemplo, uma clúzia ou uma... Não vou entrar em nomes, tá, gente? Que eu estou ensinando vocês o aspecto projetual agora. Quem vai definir as plantas é você. Então, o tato é como que você, ao tato, como que é esse relacionamento, essa relação do tato? Ela vai me espinhar? Não, ela vai fazer um carinho na minha mão, ela vai deixar cor na minha mão, algumas plantas elas soltam cor, então esse aspecto que a gente visualiza o tato, né? Sombreamento. O sombreamento, o fator de sombra, tem a ver com a luz natural. Então, a gente o que predomina num projeto? Os aspectos geográficos. Então, onde o sol nasce, onde é o norte e onde o sol se põe, e onde é o sul. Então, eu tendo essa referência
do sol, eu já consigo projetar sombras, que é o sombreamento. Então, eu consigo deixar algum lugar mais confortável com relação à luz do sol se eu colocar uma proteção vegetal. Então, eu vou ser quem vai definir isso. Emissão de odores. Algumas plantas cheiram gostoso e algumas plantas não cheiram gostoso. Algumas plantas, você sente o cheiro, você diz que delícia, mas essa delícia, por quanto tempo ela dura no seu olfato? Se você deixa uma planta que ela cheirou uma delícia, mas você passa a noite inteira com aquele cheiro perto da sua janela, no seu quarto, no seu dormitório, isso é interessante, não é interessante? Então, esse é um ponto para você avaliar. Outro aspecto é a capacidade de atrair fauna. Então, os pássaros, vamos falar dos pássaros. Os pássaros, eles são atraídos por sementes, por flores e por frutos. Vários tipos diferentes de pássaros. Então, que tipo de animais você quer atrair para esse espaço? Que som desses animais? Você quer um som de uma maritaca? Você quer um som de um tucano? É isso que você vai definir no seu projeto paisagístico. Como o seu cliente vai conviver naquele espaço, com aquele cheiro, com aquele som. O som, um outro aspecto é a planta como emissor de som. Então, se bate um vento nas folhas, como que elas que som que elas emitem? É um som atrativo? É o som que eu espero que elas façam? Se for um som muito alto, enfim, põe mais longe, põe bem mais longe. Se for um macropaisagismo, o que é um macropaisagismo? É um paisagismo em um lugar grande, né? Seja um sítio, seja uma fazenda, seja um lugar grande, uma escola. Então põe num lugar mais distante. Quantidade de silêncio que eu quero nesse local. Se eu quero o máximo de silêncio, eu não vou colocar animais que atraem, não vou colocar plantas que atraem animais, muito menos plantas que qualquer vento me dê barulhos, né? Emitem determinados sons. Então, esse aspecto você também avalia. Resistência ao pisoteio. Se é um local de fluxo, que seja uma escola, que seja uma casa, onde eu quero que as pessoas atravessem pelo gramado, esse gramado ele tem que ser resistente ao pisoteio. Se é uma forração, ela tem que querer que pisoteie. Então, senão ela vai deixar o rastro, ela vai deixar o caminho, ela morre por onde pisam. É interessante isso? Não é interessante? O que você me diz? Você vai pôr no seu projeto? Qual que você vai pôr no seu projeto? A perenidade das folhas. Algumas espécies, em determinadas épocas do ano, elas perdem as folhas. Então, como que você vai atuar nesse aspecto? É interessante você colocar, por exemplo, uma árvore, um ipê. Não vou falar do ipê, né? Não vou colocar flipantes agora, porque o ipê, o que acontece? Quando ele perde a folhagem, ele dá a flor, então é um aspecto diferente. Mas existem plantas que ela fica só o galho. Então é interessante eu colocar uma outra árvore aqui atrás? Eu acho que não, porque daí ela evidencia, o que ela vai evidenciar para você, para o ambiente? Que ela tá morta e ela não tá morta, ela tá na época de dormência. Mas visivelmente ela vai estar morta, porque essa planta cheia de folha, esse contraste vai ser muito forte. Então, de repente é muito interessante colocá-la, então, esse maciço de plantas que tem essa época do ano que elas ficam sem folhas, você colocá-las direto ao céu, porque daí elas ficam vivas ali, né? É lindo aqueles galhos secos que você já se projeta no céu. Um outro ponto é a época de floração. Então, como tem plantas que perdem a folha em determinadas épocas do ano, a gente tem também flores que florescem em determinadas épocas do ano. Durante quais são essas épocas do ano? As 4 estações. Então, tem plantas que florescem no inverno, plantas que florescem na primavera, no verão e no outono. Então, é muito interessante você ter o quê? Um jardim atrativo. O que é um jardim atrativo? Um jardim
que se modifica durante todas as épocas do ano. Então, eu posso colocar em determinados pontos plantas que florescem no inverno, que aqui florescem no verão, no outono e na primavera. Então, você tem esse jardim se modificando. Isso é perfeito, é uma criação de uma paisagem empírica, ou seja, uma paisagem que você programou, que você criou. Então, você tem essa possibilidade. Isso também pode acontecer com os cheiros, né? Com os sons é mais difícil de programar isso, porque a gente não tem, em tal época do ano vai ventar tanto. No dia a dia a gente não percebe isso. No dia a dia a gente não percebe. Por que que a gente não percebe? Porque uma época do ano venta mais, mas aí a gente vive em dias. Diferente de uma floração. A floração ela vive o que que ela vive? Uma estação do ano. Então, ela vai se evidenciar mais. A gente vai conseguir perceber isso mais. Também acontece com outro aspecto, que é época de frutificação. Então, hoje a gente tem as plantas que dão frutos várias épocas do ano, como, por exemplo, a jabuticabeira, que a gente tem no mercado, que elas foram já modificadas para frutificar praticamente durante o ano todo. Então, você colocar espécies que frutificam, né, em lugares estratégicos, você tem um jardim muito atrativo. Lembrando que o jardim atrativo, a gente já se pergunta quem fez, né? Outro ponto é o tempo de crescimento. É muito chato o cliente ficar na nossa mente. Por que que a minha planta não está indo? Não está indo. Por quê? Porque ele está ansioso porque aquela planta floresça e se evidencie no seu estado áureo máximo já. Porque a gente já quer ver o jardim lindo. Então, uma planta que demore muito tempo para crescer é interessante ou não? Não é interessante. Isso é você que vai avaliar. Um outro ponto é o cuidado com a manutenção. Então, se é uma propriedade onde os moradores viajam bastante, como que vai ser essa manutenção? Ou não, muito pelo contrário. Ah, não, aqui tem jardineiro e, na verdade, eu preciso dar trabalho para esse jardineiro que está aqui. Então, você tem toda a sua criatividade à sua mão para você... você não vai ter... esse aspecto de manutenção não vai te amarrar. Diferente de um lugar que não tenha. Então, o cliente vai querer pagar jardineiro todo mês? É interessante para ele? Se é interessante para ele, então qual aspecto você vai avaliar nesse ponto? Você gostou, né, dessa vegetação a ponto de contratar um jardineiro uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez a cada 2 meses, vai depender de cada vegetação, para cuidar dela? Ah, sim, eu estou disposto porque eu amei essa jade, essa trepadeira jade, eu amei, eu quero ter esse tipo de manutenção. Então, ótimo, lindo, maravilhoso. Todo mundo satisfeito, nada como informar. Nada como tão valioso quanto informar, né? E outro ponto é o porte. Então, eu estou colocando uma planta. Essa planta, ela vai crescer, ela vai conseguir se desenvolver a ponto de o belo ainda estar presente? Por exemplo, a gente tem a Ravenala. Se você não conhece, depois que acabar esse vídeo, você digita para você saber qual é. Ela parece uma bananeira. Só que ela é muito expansiva, ela cresce muito. Ela parece uma bananeira e depois ela começa com o tronco. E ela vai embora, ela vai muito alta. Então é interessante eu colocar numa fachada isso. Eu pergunto para você, é interessante? Ou não, realmente ele é muito grande? Então esse ponto você vai avaliar. E esse ponto é importante para você definir o que é uma forração, o que é um arbusto, o que é uma árvore. E aí você vai conseguir definir aspectos de relevo. Então, vou querer deixar uma planta mais baixa aqui, aí eu vou aumentar com uma vegetação mais alta, vou chegar com as palmeiras atrás, ou com árvores, ou com o que você for projetar. Então, esses aspectos são muito importantes para você conseguir avaliar, iniciar um projeto paisagístico, um projeto de criação de paisagens, seja em paisagens em ambientes pequenos, ou seja em ambientes grandes. Esses 17 aspectos que eu trouxe para você hoje é uma base para você criar desde projetos pequenos, micropaisagismos ou macropaisagismos, tá bom? Então,
Fique aqui comigo, eu vou trazer mais conteúdo semelhante de semelhante valor, de maior valor, de menos valor, enfim. Aqui você vai ver informações sobre empreendedorismo do mercado de paisagem, de criação de paisagem, como ser criativo e entender de design de paisagens e mais informações como essa. Curte, compartilha e divulgue a sua ideia. Não se esqueça de se inscrever aqui comigo. Até mais!